Bom, vamos então começar agora a ação penal parte 2. Vamos lá. Então, vamos falar dos prazos, diligências e aditamento da ação penal. Prazo, diligência e aditamento da ação penal. Bom, o prazo para oferecimento da denúncia, como nós já vimos na aula passada, estando o réu preso, será de 5 dias. Preso em flagrante delito, por prisão preventiva ou por prisão temporária, contado da data que o órgão do MP recebe os autos de inquérito policial ou de flagrante delito da polícia. E 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Ele está solto porque ele está afiançado, porque ele está cumprindo uma medida cautelar de, por exemplo, uma prisão domiciliar ou um comparecimento periódico ao juízo. Qualquer medida cautelar estando ele solto, o prazo passa a ser 15 dias. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade, que foi a sua pergunta, atenção, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do MP receber novamente os autos da autoridade policial. Então, a sua pergunta foi: mando eu, como Ministério Público, os autos para a autoridade policial para ser feita uma qualificação indireta do acusado? Não tem problema nenhum. Feita a qualificação indireta, nós vamos... O que a gente vai fazer? Recebendo os autos, passa a contar os 15 dias para oferecer a denúncia, que é o prazo que a lei me dá como promotor de justiça. Diga. Tá, vamos lá. A pergunta é, a polêmica em relação ao recebimento pelo órgão à pessoa do promotor. Hoje em dia, essa questão está superada porque a maioria das promotorias hoje tem um protocolo eletrônico. Então, a denúncia ela não vai ser entregue diretamente, o inquérito não vai ser entregue diretamente na mão do promotor. Ele passa por um sistema eletrônico que vai distribuir e vai dizer qual é o promotor que vai ficar encarregado daquele processo. Tá bom? Então, distribuído, mesmo nas comarcas mais distantes, já existe um sistema de protocolo, que o inquérito vem da polícia, passa pelo fórum, o juiz diz assim, diga o MP. Né? Tem aquela brincadeira que o juiz disse assim, diga o MP. Aí o MP diz já disse. Aí o juiz perguntou, o que dissestes, né? O que dissestes? Não, brincadeira isso. Mas aconteceu, foi verídico, o juiz disse, diga o MP disse, já disse, aí o juiz mandou perguntar, o que dissestes? Então vai para a distribuição, e aí vai saber quem é o promotor. O promotor não recebe, não vai na mão dele o processo, não vai na mão dele o inquérito, ok? Alright, boys. Quando o MP dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia conta-se da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação da vítima. Se for um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, a data, os 15 dias, contam do recebimento dessa representação, porque confere, raciocinem comigo, se é uma condição de procedibilidade, e eu preciso da representação do ofendido, ele só pode oferecer a denúncia se ele tiver a representação do ofendido, que é a autorização, para que ele possa processar aquela pessoa, certo? Então, começa a contar também da representação. Detalhes, cada slide traz um detalhe novo. Caso o MP queira a devolução dos autos no inquérito em caso de réu preso, o recolhimento do indiciado à prisão passa a constituir constrangimento ilegal à liberdade, se o promotor demorar mais de 5 dias para o oferecimento da denúncia. Então, preste atenção. Se o réu estiver preso, a devolução dos autos de inquérito e o recolhimento, a permanência dele preso, recolhido à prisão, constitui constrangimento ilegal.
a liberdade de locomoção, cabendo habeas corpus a fim de ser posto em liberdade. Além disso, permite-se ao ofendido ou seu representante legal o oferecimento da ação penal privada subsidiária. Olha o que eu estou dizendo aqui. Se eu, como promotor de justiça, receber um inquérito em que a pessoa estiver presa e eu não oferecer essa denúncia no prazo de 5 dias e mandar esse inquérito para a polícia de volta, para nova diligência, estando a pessoa presa, passou os 5 dias, caracteriza o constrangimento ilegal contra a pessoa que está presa, o indiciado. E além disso, estando ele preso e não sendo oferecida a denúncia no prazo de 5 dias, a parte pode entrar com ação penal privada subsidiária. Porque a ação penal privada subsidiária se entra quando o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se ele estiver solto. Se eu receber um inquérito de um réu preso e eu não oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, passar os 5 dias e eu não oferecer a denúncia, aquele réu está em constrangimento legal. Você pode entrar com a ordem de habeas corpus, que aquele réu será liberado. Porque, por lei, o promotor tem que oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, se o réu estiver preso. E não tem nada que pegar o inquérito e mandar para a polícia para nova diligência. Se a denúncia não for oferecida no prazo legal de 5 dias e nem a ação penal privada subsidiária, tranquilo, o Ministério Público pode oferecer depois dos 5 dias, ou o particular pode oferecer a ação penal subsidiária até quando o crime não estiver prescrito. Depois que prescreveu o crime, aí eu não posso mais oferecer. Passados esses 5 dias, o delegado deve, ou a pessoa tem liberdade, ou ele tem que aguardar o... Não. A pergunta é, passados 5 dias, o delegado deve colocar em liberdade? Não. O delegado não pode colocar em liberdade ninguém. O delegado tem que esperar que o advogado da pessoa presa entre com habeas corpus e o juiz conceda o habeas corpus, que é o alvará de soltura, para que aquela pessoa seja solta. Bom, cabendo o habeas corpus a fim de ser posto em liberdade, além disso, permite-se ao ofendido ou seu representante legal oferecimento da ação penal privada subsidiária. Prazo de diligência e aditamento. Oferecida a denúncia, o MP deve apresentar nos autos a indicação das provas que pretende produzir, além da prova testemunhal. Sim, claro, evidente. Nós não falamos nisso, mas é preciso eu colocar. Geralmente eu coloco nas minhas denúncias genericamente. Protesta, provar o alegado por todas as provas em direito admitidas, especialmente depoimento da vítima, das testemunhas, perícias, acariações e documentos, papará, pererê, popopô. Bom, você tem que colocar as provas. É através de um laudo de exame de corpo de delito que você quer provar? É através do depoimento da vítima? Você tem que colocar as provas. Porque é através dessas provas que você vai conseguir comprovar a sua pretensão punitiva. Entendendo o órgão do MP inexistir elementos para oferecimento da denúncia e não se apresentando possibilidade de novas diligências, deve requerer o arquivamento. Só um minutinho. Olha só. Eu disse para vocês que ao receber o IP ou o auto de prisão em flagrante, o Ministério Público tem, primeira opção, denúncia. Segunda opção, diligências. Manda para a polícia para fazer diligência, não é isso? E terceira opção, arquivamento. O arquivamento, gente, ele só é cabível quando não está provado a autoria e materialidade, não há possibilidade de nova diligência para esclarecer a autoria e materialidade. Deu para entender? Não havendo condições de eu esclarecer
aquela autoria, aquela materialidade daquele crime, nem que eu mande fazer as diligências, não tem como eu vou arquivar aquele inquérito, tá? Então eu devo requerer o arquivamento. Muito bem. Agora, não cabe recurso, decisão que a requerimento do MP determina o arquivamento do inquérito policial. Não cabe recurso. Bom, aí você vai dizer, bom, então, se o promotor de justiça requerer o arquivamento, não tem como resolver o problema. Não tem. Tem sim. Se o juiz discordar do arquivamento, mandar para o procurador-geral, e o procurador-geral mantiver a decisão de arquivamento, você pode entrar com aquela revisão, aquele pedido de revisão perante o Colégio de Procuradores, que é um recurso que está previsto no Ministério Público do Estado de São Paulo, que, por analogia, tem se aplicado em outros ministérios públicos. Mas, em regra, o pedido de arquivamento do MP não cabe recurso. O MP possui o direito de corrigir as falhas e omissões da denúncia, por ocasião não do aditamento. Mas ele pode, durante a instrução, até antes da sentença, corrigir as falhas da denúncia. E também promover seu aditamento a qualquer tempo durante a instrução. Mas preste atenção. Você quer perguntar? Pergunte. Para que depois eu fale sobre essa questão do aditamento. Até quando o Ministério Público... Até que momento o Ministério Público pode oferecer as provas? Depende. Se for um processo comum, um rito ordinário comum, ele pode oferecer as provas até por ocasião das alegações finais, tá? Se for o tribunal do júri, a prazo fatal para que ele ofereça as provas, junte os documentos com que ele pretende provar a pretensão punitiva dele, é 3 dias antes da sessão do tribunal do júri. Lembrando que ele tem que arrolar essas provas 3 dias antes da sessão, e a parte contrária pode impugnar. E se o juiz aceitar a impugnação, mesmo ele tendo arrolado 3 dias antes, esses documentos poderão não ser apresentados na sessão do júri. Sim, pergunte. Se ele apresentar alguma prova após as alegações finais, essa prova, como é que ela pode ser rejeitada? Porque ela está intempestiva. Se houver apresentação de provas depois das alegações finais, já precluiu o direito dele de apresentar as provas. Então, a parte, na hora que for oferecer as alegações finais, vai mandar desentranhar aquelas provas dos autos que foram oferecidas depois das alegações finais. Tá bom? Porque imagine a seguinte situação. Tu já ofereceste, a acusação já ofereceu as alegações finais. A defesa já ofereceu as alegações finais. Tu vem junto uma prova, tu estás quebrando aquele princípio do contraditório e da ampla defesa. Em todo e qualquer crime, seja doloso contra a vida ou não, você tem que dar oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Eu não posso permitir que a parte, a qualquer tempo, junte provas, a não ser que eu dê a oportunidade para que a outra parte contradite a prova apresentada. Senão fica desigual, né? O princípio da igualdade de armas. Vamos continuar? Eu queria explicar aqui o aditamento. Diga lá. Como? Mas aí, preste atenção, pergunta aí, o laudo judicial, pericial, ele é juntado posteriormente, mas ele não é nem da acusação nem da defesa. Ele é uma coisa que foi pedida pelo delegado no inquérito ou pelo juiz na fase processual e que por uma demora do Instituto de Criminalística, ele não foi juntado em tempo oportuno. O que nós estamos falando aqui é que a parte acusação e a parte defesa não podem juntar documentos fora do que está estabelecido na legislação, porque aí eu vou quebrar toda a sistemática de princípio de contraditório e ampla defesa. O laudo pode sim juntar
ser juntado, até antes da aprovação da sentença, chega o laudo, eles juntam lá, não tem problema nenhum. Mas no laudo pericial, não é prova nem da acusação nem da defesa, é uma prova material do crime que provavelmente foi requerida pelo delegado ou pelo juiz durante a instrução, ou por uma das partes, mas que foi, por demora do IML, juntado inoportunamente. Bom, posso explicar agora o aditamento? O aditamento é o seguinte, gente. O aditamento será feito para, fundamentalmente, incluir novos ilícitos penais. Então, aditamento. Número 1. Incluir novos ilícitos penais. 2. Não contidos implícita ou expressamente na denúncia. Por quê? Porque se eu, na denúncia, narrei que num primeiro momento, aquele acusado, na moto, com seu comparsa, assaltaram uma bolsa de uma moça, roubaram a bolsa, o celular, o relógio, e depois, logo em seguida, assaltaram uma joalheria e de lá subtraíram joias, eu fiz constar expressamente na denúncia o segundo fato. Então, eu não preciso incluir novo ilícito, porque pelo fato já está incluído na denúncia. Só aquilo que não estiver implícita ou expressamente incluída. Outra coisa, incluir imputado. O imputado, gente, é o coautor ou partícipe, aquele que de qualquer forma concorreu para a prática do crime, mas por ocasião do oferecimento da denúncia, não se pôde identificá-lo, só se identificou ele posteriormente, através de uma qualificação indireta feita pela polícia. Logo, o que acontece? Feito isso, a qualificação indireta, feito pela polícia, o que vai acontecer? Vai se aditar a denúncia para incluir aquela pessoa que não tinha sido identificada. Tá? Então, o imputado, para incluir imputado, o denunciado é o coautor, o partícipe que não havia sido denunciado no momento oportuno. E pelo princípio da divisibilidade da denúncia, eu posso aditar tranquilamente. Tá? Bom, além disso, ampliar a acusação a novos acusados pela prática de infração objeto da denúncia, em decorrência de elementos probatórios colhidos durante a instrução. Todavia, nessa hipótese aqui, ampliar a acusação, se eu ampliar a acusação, gente, eu tenho que fazer o seguinte: durante a instrução, se verificar que em decorrência de elementos probatórios colhidos durante a instrução, eu tiver que ampliar a acusação, o juiz tem que mandar ao Ministério Público aditar em 5 dias e a defesa, se manifestar sobre o aditamento, também em 5 dias. Por quê? Contraditório, gente. Se o Ministério Público aditou em 5 dias, a defesa tem que se manifestar sobre o aditamento também em 5 dias. Então, quando for para incluir novos ilícitos penais, ou quando for para ampliar a acusação, eu devo dar abrir prazo, o juiz abre prazo para que o Ministério Público adite em 5 dias,
e a defesa vai se manifestar também em 5 dias. Se for só para incluir novo ilícito, o imputado, eu também devo dar o prazo para a acusação e devo dar o prazo para a defesa, tá? Desde que não esteja implícita ou expressamente contido na denúncia. Bom, agora eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Casos de rejeição da denúncia. Casos de rejeição da denúncia. Quando é que o juiz pode rejeitar a peça acusatória da ação penal pública? O juiz pode receber ou rejeitar a denúncia. Deverá recebê-la se estiverem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Pressupostos processuais, condições da ação. Tem que ser ação penal pública movida pelo Ministério Público, ação penal privada movida pelo querelante. Tem que ter interesse, tem que ter capacidade postulatória, tem que estar respeitado o princípio da oficialidade, não tem que haver prescrição, não tem que haver coisa julgada, o juízo tem que ser competente, etc. Bom, preenchido todos esses requisitos, ele recebe a denúncia. Pressupostos processuais. Primeiro, o juiz só pode receber a denúncia se for órgão investido de jurisdição. Eu não vou mover uma ação penal ajuizada perante o juízo cível. Eu não vou mover uma ação penal ajuizada perante o juiz trabalhista. Eu não vou mover uma ação penal de um crime da justiça comum e processar aquela pessoa perante a Justiça Federal. Porque se eu processar perante a Justiça Federal, o órgão de jurisdição não está investido. As partes, tanto no que tange a acusação, que tem que ser feita pelo Ministério Público na ação penal pública, ou o querelante na ação penal privada, como a parte ré. Eu não posso processar uma pessoa menor de 18 anos à luz do direito penal, porque ele é parte legítima, ele só pode ser processado à luz do ECA. Menor de 18 só pode ser processado à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o pedido, possibilidade jurídica do pedido, eu só posso pedir a aplicação de penas previstas no nosso ordenamento jurídico. Ausentes esses pressupostos, o juiz deve rejeitá-la. Quem? Rejeitar a denúncia. Quando, por exemplo, rejeição da denúncia. Quando o fato narrado não constitui crime. Se o querelante relatar um fato na queixa que não se constitua crime, a queixa será rejeitada, assim como na denúncia, se o promotor relatar um fato que não se constitua crime. Quando já estiver extinta a punibilidade, o promotor denunciou, mas está extinta a punibilidade pela prescrição, está extinta a punibilidade pela morte do agente, está extinta a punibilidade pela anistia, pela graça, pelo indulto, está extinta a punibilidade por qualquer causa instintiva da punibilidade, né? Quando a parte for ilegítima, quando não for proposta porque quem tem capacidade processual, parte legítima, ação penal pública, não pode ser movida pelo particular, a não ser que seja uma subsidiária, e a ação penal privada não pode ser movida pelo Ministério Público, a não ser que seja o aditamento da queixa, que nós vamos ver depois dos comerciais, no finalzinho da próxima aula. Bom, então, quando a parte for ilegítima, quando não for proposta pelo seu verdadeiro titular. Quando faltar a condição essencial, perigo. Por exemplo, na ação penal pública condicionada à representação, a falta de representação nos crimes de ação penal condicionada à representação do ofendido. Eu não posso mover a ação penal se eu não tiver a representação do ofendido. Se a ação está condicionada à representação do ofendido, falta uma condição de procedibilidade. A ação penal pública sem a requisição do ministro da Justiça. Não posso. Se a lei diz que eu preciso esperar a requisição do ministro da Justiça, eu não posso mover a ação penal sem a requisição do ministro da Justiça. Juízo de admissibilidade ou juízo de prelibação. Que é isso? O promotor de justiça, ao receber o inquérito policial ou as outras peças de informação, pode ser procedimento administrativo, inquérito civil ou
um inquérito militar, deverá analisá-lo para verificar se estão presentes os elementos necessários ou exigidos para o oferecimento da denúncia. Quais são os elementos necessários ou exigidos para o oferecimento da denúncia? Indícios da autoria e prova da materialidade do crime. O indício da autoria, eu provo com a vítima, o depoimento da vítima, a testemunha. Materialidade, com o exame de corpo de delito. Presentes, ele oferece a denúncia. Não está presente, ele pede diligências, ou então, se ele verificar que não tem como, ele vai pedir o arquivamento. O promotor deve pedir novas diligências se entender que a peça informativa está incompleta. Por exemplo, não contém o laudo de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Aí eu queria recapitular com vocês um conceito muito interessante, que é a delicta transeuntes e a delicta permanentes. A delicta permanente são aqueles crimes que deixam vestígios. Para os crimes que deixam vestígios, há necessidade do exame de corpo de delito para a prova da materialidade. Tá? E se eu não tiver o exame de corpo de delito, eu farei o exame de corpo de delito indireto, que é o suprimento do exame de corpo de delito através de prova testemunhal. Tranquilo? Fácil. Muito bem. E as delictas transeuntes? A delicta transeuntes, ela não deixa vestígio. Por exemplo, se eu pratico uma calúnia contra uma pessoa, uma injúria, a injúria não deixa vestígio, uma delicta transeuntes. Então, nesses crimes, eu não preciso de exame de corpo de delito. É uma delicta transeuntes. Portanto, eu só vou exigir o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Qual seria uma outra hipótese do Ministério Público pedir diligência? Não veio a qualificação do acusado. Por exemplo, ele pode pedir para que seja feita a qualificação do acusado. É um crime de falsificação de documento, não veio o exame grafotécnico. É um crime de estupro, não veio o exame de conjunção carnal. É um crime de homicídio, não veio o exame cadavérico. E o promotor, então, pede diligência. O pedido de nova diligência só deve ser feito quando elas forem indispensáveis ao oferecimento da denúncia. O promotor deve pedir o arquivamento quando não tem, através das diligências, condições de provar autoria e materialidade. Então, professor Franklin, como é que faz aí, quando há necessidade de diligência? Bom, como nós fazíamos, quando eu precisava de diligência, eu oferecia a denúncia se o réu estivesse preso, eu sabia que eu tinha 5 dias para oferecer, e graças a Deus, nesses quase 19 anos de MP, nunca houve um problema no sentido de eu ter oferecido a denúncia fora do prazo. Oferecer a denúncia no prazo de 5 dias. Se eu não tinha algum elemento lá no inquérito, eu oferecia a denúncia e pedia a diligência para a polícia continuar cumprindo, depois encaminhar posteriormente o exame de corpo de delito, posteriormente a qualificação do coautor para que eu pudesse aditar a denúncia, etc. Fazia-se assim. Bom, mas aí vou pedir o arquivamento quando entender impossível obter os elementos para o oferecimento da denúncia. Exemplo, um número indeterminado de pessoas que apedrejaram uma delegacia. Um número indeterminado de pessoas que brigaram no estádio. Um suicídio em que eu vou pedir o arquivamento porque, se não houve crime, ninguém matou a pessoa e ela se suicidou, e eu não tenho como punir o suicida, eu só posso pedir o arquivamento. Um corpo que foi encontrado numa estrada, não tem vestígio de crime, não se identificou nem quem praticou a ação e nem muito menos a vítima. Ele é enterrado como indigente, a polícia não descobre, pede-se o arquivamento. Professor, mas eu posso reabrir o inquérito se eu descobrir quem matou a pessoa? Vocês viram agora, apareceu na TV, depois de 40 anos, os americanos pesquisando naquele lago, descobriram 2 carros, com 3 corpos em cada carro. Aí eu posso reabrir o inquérito para descobrir quem matou aquelas pessoas? Se aquelas pessoas foram assassinadas ou não? Posso. Mas enquanto eu não tenho provas, eu vou pedir o arquivamento. Tranquilo? Fácil, né? Beleza, tranquilo. Vou dar uma castigada violenta nessa prova. O arquivamento só ocorre a pedido do promotor
ao juiz competente que, discordando do pedido de arquivamento, o juiz é o fiscal do princípio da indisponibilidade. Ele que pode discordar do pedido de arquivamento do MP. Ele vai encaminhar os autos de inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP. O Procurador-Geral de Justiça pode tomar duas atitudes. Primeira atitude, concorda com o pedido